Olá, minhas queridas, nós estamos no quinto estudo, é isso mesmo. Nós estamos no quinto estudo, estamos avançando aí, conhecendo mais a palavra de Deus. Que coisa boa e agradável é nós podermos ter esse contato, conhecer esse Jesus, esse Deus, esse Espírito Santo, que vai fazer a diferença, está fazendo diferença na nossa vida. Nós já provamos os 40 dias do Guardiãs do Lar, orando, e nós vimos muita diferença na nossa vida e na vida dos esposos e dos nossos filhos. Pois é, hoje nós vamos falar sobre a oração. O que Jesus ensina sobre a oração? O que a palavra de Deus fala sobre a oração? Jesus era um homem de oração. Em muitos momentos nós vemos Jesus em locais solitários, orando, tendo comunhão com Deus. Nós vemos também muitas vezes Jesus passando não somente a noite, mas tirando um tempo para orar pelos seus discípulos. Ele orou inclusive por você e por mim, você sabia? Quando você vai em João 17:20, ele orou por nós. Como a oração, esse hábito de ter comunhão com Deus, pode fazer a diferença na nossa vida? Que pedido os discípulos fizeram a Jesus? O que a oração tem a ver? O que ela pode fazer por nós? Esse e outros questionamentos serão os que o pastor Arilton vai conversar conosco hoje. Que você possa estar bem atenta para ouvir a voz de Deus. Que contraste! Jesus passava noites inteiras em oração. E nós, muitas vezes, oramos apenas pelo alimento. E isso quando nos lembramos. Orações relâmpago. Jesus encontrava prazer em passar tempo orando ao Pai. E talvez seja isso justamente o que nos falte, uma correta visão do Pai. Muitos têm medo de se aproximar dele, pensando ser ele um Deus cruel e vingativo. Mas isso não é verdade. Quanto você ama seu filho? Multiplique isso milhares de vezes e se aproximará do quanto ele te ama. Jesus era um homem de oração. Ele gostava de ter momentos a sós de comunhão com Deus. Muitas vezes ele se retirava das multidões e buscava locais como este, isolado das pessoas, e aqui ele gastava horas e horas em oração. Certa ocasião, Jesus estava no local orando, os discípulos se aproximaram dele, mas ele não percebeu a chegada deles. E Jesus continuou sua oração, a sua conversa com o Pai. Essa oração tocou tão profundamente o coração dos discípulos que quando Jesus terminou a oração, eles disseram: Senhor, nos ensina a orar, assim como João Batista ensinou os discípulos também a orarem. E Jesus então abre seus lábios e pronuncia uma das orações mais belas que a humanidade conhece. Ela ficou conhecida como Pai Nosso, ou oração modelo. Jesus disse: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje e perdoe nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Nessa simples oração, Jesus colocou todos os elementos necessários a uma oração que pode ser feita a Deus.
Jesus também orientou com relação à oração particular. Ele disse para os discípulos: Tu, porém, quando orares, fecha a porta, e fechada a porta de teu quarto, orarás ao teu Pai que está em secreto. E teu Pai que te vê em secreto te recompensará. E orando, não usem de vãs repetições como os gentios, que presumem que pelo seu muito falar serão atendidos. A oração particular é o momento quando nós abrimos nosso coração a Deus, contamos a respeito de todas as coisas, coisas que ninguém precisa saber a não ser Ele. Alguém muito bem definiu a oração como abrir o coração a Deus como a um amigo. A palavra de Deus nos oferece algumas condições pelas quais as orações podem ser atendidas. Uma delas, devemos pedir a Deus com fé, em nada duvidando, pois quando nós oramos e duvidamos, nos assemelhamos às ondas do mar impelidas e agitadas pelo vento. Não espere alguém que sua oração será atendida se não exercer fé naquilo que está pedindo. Uma segunda condição é nós perdoarmos aqueles que nos ofendem. Na mesma oração do Pai Nosso, Jesus ensinou: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Se nós não estamos dispostos a dar o perdão, não esperemos que nossas orações sejam atendidas. Uma terceira condição seria pedir de acordo com a vontade de Jesus. Muitas vezes nós não sabemos pedir o bem, e Deus não nos atende quando nos fará mal o pedido. Então toda oração deveria ser solicitada segundo a vontade de Cristo. E, finalmente, a oração deve ser feita em nome de Jesus. Ele mesmo prometeu aqui em sua palavra: tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Deus tem 3 formas de responder às nossas orações. A resposta pode ser sim, quando aquilo que nós estamos pedindo é de acordo com a vontade dele e de fato nos fará bem. A resposta será não, quando aquilo que nós estamos pedindo não nos fizer bem. Então Deus vai dizer não para o nosso próprio benefício. Ou a resposta pode ser: espere um pouco, porque aquele não é o momento de recebermos a bênção, mas na hora certa ela virá. Que privilégio temos nós poder a qualquer momento, em qualquer situação do dia, parar um tempo, nos colocar de joelhos, elevar nossa mente e orar com o Pai do céu. Assim como nós, seres humanos, estamos dispostos a dar boas coisas aos nossos filhos, também Deus está disposto a nos atender em nossas necessidades. Por isso, devemos fazer da oração um instrumento de aproximação de Deus, de comunhão. A oração deve ser constante. A exemplo de Davi e Daniel, deveríamos orar pelo menos 3 vezes por dia. Por isso, faça planos de todos os dias buscar ao Senhor em oração. Jesus prometeu que viria e Ele veio. Ele prometeu que morreria e morreu. Ele prometeu que ressuscitaria e ressuscitou. Ele prometeu que vai voltar. Espere-o. Minhas queridas, como foi o estudo de hoje? Falar sobre oração é algo que motiva o nosso coração, não é verdade? Sabe que foi feito estudos onde pessoas dentro de um hospital foram oradas por pessoas dentro de um hospital e um outro grupo de pessoas que não tiveram oração. E a diferença foi que a oração que fizeram para essas pessoas teve um efeito vivificante
para aquelas pessoas, enquanto as outras não teve um efeito. Então a oração, ela faz diferença na nossa vida, né? Deus nem sempre responde com um sim, ou com um não, ou com um espere. Deus, ele responde de diversas maneiras a nossa oração. E você pode se aprofundar em relação a isso, orando mais. E é por isso que nós temos a prática de, antes de lermos a palavra de Deus, orarmos. E depois de ler também orarmos, para que Deus possa fazer diferença na nossa vida. Vamos orar então. Querido Deus, muito obrigada, porque embora não possamos vê-lo, nós podemos sentir através da natureza, nós podemos também, Senhor, ouvir a Tua voz através da Tua palavra, mas principalmente nós podemos falar contigo. Que o Senhor possa ouvir as nossas orações, o que está no fundo do coração de cada mulher que veio buscar conhecer mais sobre Ti. Que o Seu amor possa ser derramado sobre os nossos corações e possamos compreender melhor a Tua palavra. Fica conosco, te peço em nome de Jesus. Amém. Não esqueçam, queridas, a Bíblia é aquela que vai fazer a diferença para a sua vida e para o seu lar. Que Deus abençoe você.